Irmãos, nós vamos então começar essa nova jornada na carta aos Hebreus. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que é um desafio. Quando eu pedi ajuda e orientar para alguns irmãos, e aí sugestões vieram, e uma das sugestões era, era falar sobre a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus ela é uma carta que você vê poucas pessoas estudando de fato a carta. Vários pastores amigos nossos, eles têm, a gente pergunta, e aí, o que você faz com Hebreus? E eles falam, a gente dá, de vez em quando usa um texto ou outro, prega aqui, prega ali. Mas pregar e meditar e estudar direto nela é um exercício difícil, tem hora, porque a carta ela tem algumas dificuldades, e aí é mais fácil a gente evitar em alguns casos, não é? Então, quando falaram isso, eu fiquei assim, uau, eu gosto demais da carta aos Hebreus, tenho lido e meditado nela e dado estudo, e então é um desafio para a gente pensar. Segundo, porque acaba sendo uma boa oportunidade para a gente crescer, para a gente abrir portas. Não pretendo eu ter resposta para todos os enigmas, muito pelo contrário. Por exemplo, tem alguns que são insolúveis, pelo menos até agora. Por exemplo, acerca da autoria do livro. A questão da autoria de quem escreveu a carta aos Hebreus. Olha, durante a história da igreja, já tiveram assim, muitas sugestões de autores, muitos. Os primeiros, como Clemente, alguns achavam que era Paulo que tinha escrito. No início da cristã, alguns falavam é Paulo. Outros falaram que era Barnabé, outros falaram que era Lucas, outros falaram que era Priscila, outros falaram que era Apolo. Então tem várias correntes. A dificuldade de dizer que é Paulo é que provavelmente quando essa carta foi escrita, provavelmente Paulo já teria morrido. Lá no finalzinho de Hebreus, ele diz assim, olha, quanto a Timóteo, Timóteo já saiu da prisão. Então alguns comentaristas vão entender que quando Paulo, lá na segunda carta de Timóteo, a Timóteo, ele diz, venha, traga isso, traga os livros, traga aquilo outro. E aí Timóteo veio para estar com Paulo em Roma. E quando vai estar com Paulo em Roma, provavelmente também ficou preso, né? E só que Paulo não saiu da cadeia. Paulo foi decapitado, morreu martirizado por causa de Jesus Cristo, não é? E aí, então quem escreve é alguém muito próximo de Paulo, muito próximo. Esse parece ser uma certa unanimidade, né? Mas não necessariamente Paulo. Então, mas quem seria? Não chegaram a nenhum consenso. Parece que Deus deu uma escondidinha nesse negócio e fica a palavra, o texto. A carta também é direcionada aos hebreus, mas tem qual comunidade específica? Ou é de uma maneira geral? Foi enviada primeiro para quem? Também é outra coisa complicada para chegar ao posicionamento. E outras são alguns textos que demanda uma certa humildade para estudar, para meditar e ler. Por outro lado, a carta ela é deliciosa. A carta é direcionada a cristãos judeus, não é? Que estão passando em momentos de angústia, de tribulação, que precisa ter a sua fé reafirmada, que sofrem angústias tremendas, e o autor trata da suprema superioridade de nosso Senhor Jesus Cristo. A partir de todo esse arcabouço, de toda a história judaica que está por volta. Todo o que envolve. O tempo todo ele está tratando de assuntos bem ricos e conhecidos da alma judaica.
quando fala de sacerdote, como fala de anjos, quando fala de sacrifício, quando fala... Enfim, é algo que faz parte do judaísmo. Então, o autor vai tratar disso com preciosidade, com carinho. Eu não sei se consigo dar resposta de tantas coisas. Mas se eu conseguir que você tenha desejo de ler e meditar e se aprofundar e de repente já tateando com algumas coisas que nós vamos passar inteira por aqui e você se aprofundar, eu já estou muito feliz. Eu já estou achando que cumpri perfeitamente a minha proposta, a minha etapa, tá certo? Então eu queria desafiar você, toda quarta-feira nós vamos estar meditando na palavra de Deus e vamos ter aqui um texto, não é? E eu espero que você cresça conosco. Amém? Então abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Nós vamos ler aí os primeiros versículos e aí começamos a nossa jornada. Bem-vindo a todos em nome do Senhor Jesus. Diz assim, Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4. E é fantástico porque em Hebreus você não está discutindo se Deus existe, se Deus é vivo. Deus não está preocupado com isso. Hebreus, o autor já começa dizendo assim, ó, havendo Deus outrora falado. Então, ele começa dizendo, Deus fala, Deus se revela, Deus se importa conosco, Deus se apresenta. Aliás, a gente só consegue ter alguma coisa, não porque a gente é inteligente, mas porque Deus se dá a conhecer, Deus se revela. Isso é fantástico, isso é importante a gente amarrar. É Deus que se apresenta. E aí o autor começa dizendo isso. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas. Interessante aqui, porque e é verdade, que o autor está falando, de certa forma, primeiramente aos cristãos judeus, a judeus cristãos, ele faz logo uma amarração. Que aquilo que temos no Antigo Testamento, aquilo que Deus já tem falado, revelado e tratado, havendo Deus outrora falado, ele está se referindo então a tudo que temos no Antigo Testamento, nas Sagradas Escrituras, naquilo que, na época cristã, na época do início, o que tinha? Os textos do Antigo Testamento. Tá certo? Os textos que os judeus reconhecem como inspirados. E aí ele diz assim, Deus falou, Deus se revelou, Deus manifestou. Agora, Deus foi falando e foi falando de uma maneira muito especial e usando pessoas. Então, nessa revelação de Deus, você tem uma atitude, uma ação divina, Deus fala, Deus revela, Deus inspira, Deus proclama. E tem tantos textos assim intrigantes, quando Deus, por exemplo, chama Abraão. Abraão não sabe o nome de Deus, só em Moisés o nome de Deus vai aparecer. Quer dizer, depois de Abraão, mais de 400 anos depois, 4 séculos, e nem o nome de Deus o povo de Israel sabia. Só sabia que era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Qual é o nome dele? Ninguém sabia. Ninguém sabia. Quando é que isso vai ser revelado? Eu sou o que sou. Quando Moisés perguntou, eu não sei nem o teu nome. E Deus diz, eu sou o que sou. Em Êxodo, o nome aparece. O que eu estou falando? Estou falando que Deus vem revelando desde a antiguidade, a palavra é dele, é verdade que ele vem falando, mas a sua revelação ela é cumulativa. A revelação ela vem aumentando. Quando Deus chama Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai. Para onde? Vou te mostrar depois. Uma terra para que onde eu vou te mostrar. Sai, vai andando, vai saindo o que eu vou falando, vai andando o que eu vou falando, vai caminhando atos de fé. Por isso que ele é o pai da fé. Eu fico imaginando alguém falando para ele assim, ô Abraão, você vai sair daqui
do nosso grupo, do nosso arraial, da nossa equipe, da nossa família? Você vai se jogar por aí, o mundo afora, sozinho? O que é isso? Ah, mas a voz falou. Que voz? A voz, Deus falou. Quem é Deus? É Deus que fala. Ele falou comigo. Mas qual é o nome dele? Abraão não sabia. Onde é que está escrito sobre ele? Não tem nada escrito sobre ele, mas eu ouvi a voz, Então, o autor Hebreus está exatamente falando assim, o Deus que fala, o Deus que revela, ele outrora falou de muitas maneiras, a quem? Aos pais, a Abraão, Moisés, a Isaac, Deus falou a Jacó, lutou com Jacó, né? E isso vai aprendendo e crescendo à medida que os séculos são desenvolvendo, vão surgindo. Até que, e aí o autor aos Hebreus fala assim, olha, tudo que você tem lá no Antigo Testamento, Deus falou. É palavra de Deus, é revelação do Senhor. Deus vem cumulando revelação. Porém, nos últimos dias, agora, nesses últimos dias, ele nos falou pelo Filho. Ele não falou pelos pais, nem pelos profetas, mas ele falou pelo Filho. Não é? O Senhor Jesus chegou a dizer, quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você pergunta, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. E aí o Pai, o Deus Todo-Poderoso se revela no Filho, falou agora pelo próprio Filho unigênito. O Deus que não usando por usurpação o ser igual a Deus, se humilhou e assumiu forma de servo e foi obediente até morte de cruz. Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. E ali no Getsemane, a resposta silenciosa não é possível, meu filho, não é possível salvar ninguém. Não é possível salvar você que me ouve, não é possível salvar eu que falo. Não é possível salvar ninguém, se você não for até a cruz. Não é à toa que Paulo diz, nós pregamos a Cristo e este crucificado. Você tem que ir até a cruz, Jesus vai até a cruz e vai até lá. E nisso é Deus, o Pai falando, filho meu, dá-me o teu coração, filho meu, eu te amo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, eu amo você de tal maneira. Deus falando, aqui o autor dos Hebreus está dizendo, olha, se até então havia revelação, e essa revelação ainda era necessitada de mais revelação, agora Deus revela de uma maneira perfeita e cabal em Cristo Jesus. Por Cristo e através de Cristo você consegue entender todo o Antigo Testamento. Né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado é Jesus. De uma maneira tipológica, você vê figuras e mais figuras brotando no Antigo Testamento que todas apontam para o Cristo, todas apontam para Jesus, todas apontam para aquele que é o Senhor da nossa vida. Por isso que o autor aos Hebreus, ele começa exatamente disso, olha, outrora Deus falou, e ele revelou, e ele revela, e agora ele revelou de uma maneira pronta, perfeita, cabal, plena, consumada. Não há mais nenhuma revelação diferenciada, especial, que extraia de Jesus, ou melhor, que ultrapasse a Jesus. Não é à toa que Paulo aos Gálatas diz, qualquer um que prega o evangelho, que vá além. Se um anjo vier do céu e proclamar um evangelho que vá além, quer dizer, o evangelho já veio, chegou, as boas novas chegou, a palavra de Deus chegou, a orientação de Deus chegou e chegou até aqui. Qualquer um que vem e diz, tem mais um livrinho, tem mais uma coisinha, tem uma coisa mais que uma revelação especial, ou então, o que você revelou até agora tá assim, precisando de uma releitura, ou então de uma outra abertura, ou então você precisa de algo novo, porque o mundo evoluiu, o mundo mudou, então nós precisamos ter algo novo. Não!
em Cristo Jesus, o Deus, o nosso Pai, o Filho revela. Quem vê a mim, vê o Pai. Vê o Pai. Nos últimos dias nos falou pelo Filho. Quem é o Filho? Aí ele diz, versículo 2, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Esse Filho é o herdeiro de todas as coisas. Mas esse Filho é aquele que fez o universo, diz lá, pelo qual também fez o universo. O Filho que revela é o Filho Criador, é o Filho que fez. É o Verbo, é a palavra. Aí o versículo 3, ele, o Filho, que agora veio, que revelou, ele é o Criador de todas as coisas, ele é o herdeiro de todas as coisas. Então presta atenção, ele é o Criador, mas ele é o herdeiro, ele é presente, passado e futuro. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. É isso que ele está dizendo acerca de Jesus. Então, tudo aquilo que temos de revelação do Antigo Testamento se cumpre ou se torna pleno, ou se torna mais verdadeiro e genuíno, mais claro, em Cristo Jesus. Ele é a pedra. Alguns tropeçam na pedra que vive. Outros são edificados na pedra que vive. E se tornam pedras vivas. Assim somos nós, aqueles que creem no Senhor e vivem pela palavra. Esse Jesus, ele fez o universo, mas mais do que isso, versículo 3, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Nossa, esses textos, essas frases, é uma descrição profunda, talvez mais profunda de todas, acerca da divindade de Jesus Cristo. Certas pessoas que não conseguem entender Jesus como divino, como Deus encarnado, falam de Jesus como um ser de luz, falam de Jesus como um bom homem, falam de Jesus como se fosse um bom exemplo. Fala de Jesus, mas tropeçam. E aqui o autor dos Hebreus combina com o que João fala, com o que o apóstolo Paulo fala, quando ele diz, ele é a expressão exata do seu ser, exata expressão do seu ser. Aquilo que o Deus é, o resplendor da glória. Olha como, e aqui combina muito bem com o que Paulo diz lá em Filipenses. Abre lá rapidinho, volta aí umas páginas na sua Bíblia, volte aí um pouquinho em Filipenses. Paulo diz isso, você já sabe de cor, capítulo 2 de Filipenses, ele diz lá, tende em vós, cadê Filipenses? Cadê? Passei, aqui, achei. Olha lá, estão comigo? Estão comigo aí? Capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, em outras palavras, existindo com, certo? Ele lá, ligadinho, existindo em forma de Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus. Uau, olha que coisa fantástica. Subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, o ser igual a Deus. Assim é Jesus. Aí ele se esvazia, assumindo forma de servo. Esse esvaziar, essa kenosis, esse deixar a sua glória e vir até a cruz. É Deus falando, é isso que o autor dos Hebreus está dizendo. Agora Deus está falando. O que ele está falando? Falando que nos ama. Porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
É Deus falando, é Deus cuidando de você, cuidando de mim, cuidando de nós. É Deus, é Deus. Que coisa fantástica é o nosso Deus. Olha, aqui também, na carta aos Hebreus, nessa exaltação e nessa declaração da divindade. O Cristo visto, conhecido, tocado, apalpado. O Cristo é mais do que um homem. É a expressão exata do ser do Senhor. E não se aposentou. E não se aposentou. Olha aí o finalzinho do versículo 3 de Hebreus capítulo 1. Diz lá, ó, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Uau! Nele, por ele e para ele, nele nós respiramos, nele nós vivemos. É em Cristo Jesus. O Senhor Jesus glorificado, ele é, vou usar um termo aqui que é complicado, esse Cristo cósmico, esse Cristo que não é apenas um ser salvador, que morreu na cruz por nós, é mais do que isso, ele também é sustentador de todas as coisas. Os ímpios, os ateus, os incrédulos, os profanadores, qualquer um, todos, a humanidade, toda a humanidade, subsiste, respira, vive por causa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é maior e é melhor do que todas as coisas. Outrora Deus revelou, outrora Deus falou. Tudo que tem lá no Antigo Testamento serve, mas esse serve porque, horas bola, foi Deus que falou, está trazendo algo, está apontando para alguém, está apontando para quem? Para o Filho, está apontando para aquele que é o Cristo, para a revelação exata do ser de Deus. Eu quero conhecer a Deus, eu quero conhecer a Deus, olha para Jesus. Eu quero aprender de Deus, olha para Jesus. Eu quero caminhar com Deus, caminha com Jesus. Eu quero estar no Pai, tenha Jesus. Ele é a expressão exata do Senhor. E tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aquilo que lá em Filipenses Paulo vai dizer, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior. Tão superior. Essa expressão tão superior aí é bom você marcar, porque nós vamos vê-la acontecer no decorrer desse livro, dessa carta. Em outras palavras, nós vamos falar sobre os anjos. Jesus é maior do que os anjos. O versículo 4 diz, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Logo de cara. Tão superior, não dá para comparar. Tão superior aos anjos. Tão superior. Herdou mais excelente nome. Eu tenho para mim que aqui a gente poderia gastar um bom tempo, e eu não vou fazer isso hoje, só falando exatamente sobre isso, essa questão da angelologia. O que são os anjos? Como funciona? E aí entender que o inimigo de nossas almas também é um anjo, que nós chamamos de antiga serpente, que nós chamamos de dragão, que nós chamamos de demônio, que nós chamamos de diabo, Satanás, mas antes de tudo ele é um anjo. Era um ser angelical.
Então só aqui, só num ganchozinho. Que bom saber que o nosso Jesus é tão superior. O nosso Senhor Jesus, ele é tão superior aos anjos. E aí tem anjos bons, isto é, aqueles que permaneceram fiéis, e os anjos caídos, os que se rebelaram e que se tornaram vaidosos, presunçosos, arrogantes, desejosos de ser aquilo que eles não são e de ter o poder que eles não têm, de querer mandar e de querer ser a semelhança do poderoso, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra e dos anjos. E dos anjos. Aí logo de cara aqui você já tem assim essa delícia. O Senhor Jesus é acima de todo principado e toda potestade. Basta uma palavra sua, ele é tão superior, está sentado à direita de Deus Pai. Toda autoridade o Pai me deu. Daí que até ruinzinho você dizer assim, porque está tendo uma batalha espiritual, uma batalha, está guerreando contra... Ele é tão superior, tão superior. Vieste-nos perder, vieste-nos. Ué, o Senhor Jesus é tão mais superior. Nós cremos, eu espero que esteja falando com propriedade, no Deus Todo-Poderoso, Criador e Sustentador de todas as coisas, é Cristo Jesus, por meio de quem Deus está falando. Deus falou, né? Outrora nos falou pelos pais, pelos profetas, de muitas maneiras, usou pessoas, irmãos, amados, tempos e épocas, foi se revelando e tudo apontando para o Senhor, a vinda daquele que é precioso, daquele que é revelação plena, pronta e cabal. Quem é ele? Jesus, Jesus Cristo, sustentador de todas as coisas, hoje sustentador de todas as coisas. Ele criou todas as coisas e é para ele são todas as coisas. Ele é a razão de estarmos respirando, ele é a razão de estarmos vivos, ele é a razão de caminharmos, ele é a razão de alimentarmos, ele é a razão até de nós morrermos. Ele é tudo, tudo por ele. Ele é o Senhor. E ele tem um nome e é mais poderoso. Como é que o autor diz aqui? Tão superior. É um superlativo. Não dá. Uma palavra só. Sai. Acabou. Quieta-te. Aquieta-te. Você pega lá em Marcos. Nós estamos lendo aqui Marcos toda quinta-feira o nosso estudo, na nossa reunião de oração. E lá no início de Marcos, assim que Jesus sai do deserto, foi tentado, e aí ele chama os discípulos, e aí depois ele começa a pregar e ter um embate, e logo aparecem endemoniados, e logo aparece demônio, e aí um deles vem bater papo com Jesus. Aliás, todos eles vêm bater papo com Jesus. Jesus diz assim: cala a boca, aquieta-te, fora, sai. Tão superior, tão superior, tão superior. Então não temas, não crie pânicos, né? Confie, persista, acredite, cresça, desenvolva. Não é à toa que aqui em Hebreus é como se fosse um convite. Nós vamos falar daquele que é o mais superior. Que vamos falar em Hebreus sobre aquele que é o mais superior. Então, a carta aos Hebreus, ela vai apontar para Jesus. O tempo todo vai apontar para Jesus. Apontar para Jesus e no intento de conduzir-nos a Jesus. De ver como é tão precioso o que ele fez por nós. Né? O quanto é sublime o seu sacrifício. Como é gigantesco a sua obra. Sempre a partir de um fundo judaico, isto é, da história dos judeus, da cultura judaica, e apontando para essa superioridade, como o nosso Cristo é maravilhoso, maravilhoso, como há mais coisas a ver. Então logo aqui,
Eu queria que você percebesse a dádiva que nós temos em Cristo. Que dádiva maravilhosa a gente tem em Cristo Jesus. Então esse é o convite. É o convite a você caminhar conosco nessa jornada. Nessa jornada. Vamos orar antes que comece a cair mais ainda, como já caiu a nossa internet uma vez. Vamos orar. Pai Santo, Pai de graça e de bondade, abre os nossos olhos, fala conosco como outrora o Senhor falou. Fala conosco como o Senhor falou aos nossos pais pelos profetas. Faz com tua palavra que se torne viva e eficaz, cortante e penetrante. Torne-a viva para cada um de nós. Que ao meditar e caminhar nessa jornada, na carta aos Hebreus, o Senhor venha revelando do teu poder e aumentando em nós o amor e a dedicação ao Senhor Jesus. Pois não há mais precioso, não há nada que se compare a Jesus. Nós queremos te adorar e te agradecer. Fica, ó Deus, conosco, nos sustenta, nos ampara. Visita cada um que está conosco aqui. Visita cada um agora. E enche-nos com a tua bondade, com a tua verdade. Revela-lhes da tua presença e toca com a tua graça. Que eles percebam nesta noite a doce presença do Senhor. Tão superior aos anjos. Tão superior. Ah, o Senhor conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que privilégio é te servir. Que privilégio é caminhar contigo. Em nome de Jesus te agradecemos. Ó Jesus amado, nós te agradecemos. Ó Pai bendito, nós te agradecemos. Ó Santo Espírito, enche-nos com tua doce presença, com a tua palavra. Enche-nos, Senhor de Jesus. Assim nós te adoramos. Pedimos a tua bênção em nome dele. Amém. 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 Querido, fica na paz do Senhor Jesus. Que Deus te fortaleça, que Deus te dê graça e renovo, que seja uma noite enriquecedora na sua vida, tá bem? Ore por nós, peço sempre, participa, entra na parceria aqui conosco com a Missão Projeto Zero, ser um parceiro de oração e pede para Deus o que é que você pode e como pode fazer, mas ore por nós, ore pedindo a sua bondade, tá bem? Ore aqui por São Francisco, ore por São Francisco, é uma cidade muito especial e para nós é uma porta de entrada. Nós queremos ter o seminário aqui, você já sabe, então você ora por isso, para enviar obreiros para esse mundão afora. Nós contamos com você, tá bem? Um beijo no coração. Vamos terminar antes que a internet nos derrube de novo. Beijo! Bote aí os seus pedidos de oração, já estaremos meditando e compartilhando. E se você puder compartilhar também aí nas suas redes, compartilha. Acho que algumas pessoas vão precisar ouvir essa palavra. Deus te abençoe.